Olá, se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo, eu venho falando de mudança de comportamento. A mudança do meu comportamento, comecei mudando 4 hábitos e agora eu já tenho mudado o meu comportamento para mudar o meu estilo de vida. Por isso são esses vídeos. Essa mudança de comportamento, o que tem me ajudado é eu identificar qual o meu comportamento, qual o meu perfil comportamental, qual o comportamento que eu quero mudar de verdade na minha vida. E por que eu quero mudar isso? Eu tenho um propósito e nesse propósito eu tenho alguns motivos para mudar o meu comportamento. Então eu tive que identificar qual era o meu perfil comportamental. E hoje, muito legal, tem uma análise de perfil comportamental, existe uma análise gratuita. Eu fiz uma análise gratuita, achei muito interessante. Depois eu paguei para uma pessoa para fazer uma análise mais completa, para eu entender realmente qual é o meu perfil comportamental. No perfil comportamental, existem 4 tipos de perfis que todo mundo tem. Cada pessoa tem um nível elevado de um perfil comportamental. Algumas pessoas têm mais ou menos a mesma média dos 4 tipos do perfil. E algumas pessoas têm só um bastante elevado, os 3 um pouco mais baixo. Algumas pessoas têm os 3 muito elevado e um pouco mais baixo, 2 elevado, 2 para baixo. Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. E eu fiz a minha análise do meu perfil comportamental para eu entender o perfil que eu tenho um pouco mais baixo, se ele é bom ou ruim para mim. Se o perfil que eu tenho mais baixo for eu acreditar que aquilo é ruim para o que eu faço no meu dia a dia, para o que eu determinei fazer, para o que eu me propus, se eu acho que aquilo é ruim, eu consigo elevar aquele tipo de perfil comportamental e deixar ele mais aflorado, um pouco mais equilibrado. Se eu entendo que ele ficar baixo para mim é bom, eu não mexo e está tudo bem. Se eu tenho um perfil comportamental muito alto e eu entendo que essa parte do meu perfil me atrapalha, aí eu tenho que diminuir um pouco o ritmo desse perfil. Por isso que é tão interessante a gente entender, aprender e entender qual o nosso tipo de perfil comportamental fica mais aflorado. Dos 4 tipos de perfil comportamental que existem, tem o analista, o executor, o planejador e o comunicador. Comunicador é aquela pessoa que fala bastante. Normalmente, em qualquer lugar que para, ela vai conversar com alguém. Esse é o perfil comportamental da pessoa que ela é um comunicador. Tem situações que a pessoa tem que falar menos. Então essa pessoa que identifica que é um comunicador, ele tem que, dependendo da situação, ou profissional, ou no relacionamento, em qualquer situação que a pessoa percebe que aquilo incomoda um pouco ou que atrapalha um pouco, falar além do que precisa, depois que ela identifica isso, ela consegue diminuir um pouco esse ritmo. Não muito, porque isso é natural da pessoa, então, mas em algumas situações ela sabe que ela é daquele jeito, que ela se comporta daquele jeito e ela vai mudando o comportamento para diminuir esse ritmo. A pessoa que é muito analista, normalmente o perfil da pessoa analista é aquela pessoa que fica analisando tudo. Tudo, ela olha, observa e vai analisando tudo. Tem situações que essa pessoa que pode ser que seja desconfortável. Vou dar um exemplo. Uma vez num restaurante, ganhamos um prêmio na empresa que eu trabalhava, e esse prêmio era ir num restaurante muito chique, que existe aqui na cidade que eu moro em São Paulo, na Grande São Paulo, e existia um restaurante muito chique, era bem famoso na época, e a gente ganhou esse prêmio e fomos para lá. Estávamos em mais ou menos umas 8 pessoas. E na hora de pedir o jantar, cada pessoa se comporta de um jeito. Isso é natural, se comportar cada um do teu jeito. Mas quando a pessoa se comporta de um jeito exagerado, que atrapalha as outras pessoas, isso não é legal. Então, a pessoa que é analista, nesse tipo de situação, normalmente ela fica olhando para as pessoas para ver como que as pessoas se comportam. E isso pode constranger as pessoas que estão próximas. Esse constrangimento, às vezes, não é necessário. Então, se a pessoa já identificou que essa pessoa, que ela é assim, de repente você é assim, ou eu poderia ser assim. Se a gente identifica esse tipo de comportamento, a gente consegue diminuir um pouquinho esse nível de comportamento em determinadas situações. E isso ajuda bastante. Depois que a gente entende isso e consegue identificar em nós mesmos qual tipo do perfil comportamental, em algumas situações vai ajudar muito. Tanto na área profissional,
como no relacionamento ou em qualquer área da tua vida que você queira melhorar. O perfil do analista, do planejador, ele, mesma coisa, ele fica planejando. Então vamos supor que a pessoa coloca um projeto para ir para frente. Essa pessoa ela vai analisar aquele projeto tantas vezes, que pode ser até que perca o prazo de entregar o projeto, dependendo do projeto, né, que essa pessoa tem para a vida dela. Então, se a pessoa entende isso, que entende que é assim, ela pode diminuir um pouquinho esse ritmo do perfil de planejar e aumentar, de repente, um pouquinho do ritmo de executor. Porque essa pessoa pode planejar um pouco menos do que é o natural para ela e executar um pouquinho mais do que não é o natural para ela. Não vai ser muito confortável, porque não é o natural. Mas depois que essa pessoa entende isso, ela consegue produzir mais e também produzir melhor, independente da área que seja. Já o perfil do executor é totalmente diferente. O executor é aquela pessoa que sai atropelando tudo, pega e faz. Vamos supor que existe um chefe e um empregado que é o executor. O chefe começa a pedir algo para esse executor, quando ele termina de pedir, o cara já fez. Só que muitas vezes, ao invés de esperar toda a informação, analisar se aquilo mesmo, ele fez. E aí, quando chega a informação real e correta e inteira, não era para ter feito aquilo daquele jeito. E acaba tendo que refazer um serviço que de repente não era para ser feito daquele jeito. Então, se a pessoa identifica isso também, que tem um perfil muito forte do executor e muito baixo do analista ou do planejador, essa pessoa consegue elevar um pouco esse nível desse perfil comportamental e baixar um pouco do executor em determinadas situações. Não muito, porque é o natural da pessoa, é como a pessoa é. Então, eu tenho o meu perfil comportamental e eu sou desse jeito, mas em determinadas situações, se eu acho que eu devo me comportar diferente para ser melhor, eu já identifiquei o meu perfil comportamental. Fui até fazer uma análise um pouco mais profunda, que eu achei tão interessante, tão bacana, que eu fui fazer uma análise mais profunda. Então eu identifiquei quais os níveis dos meus 4 tipos de perfil comportamental. Depois disso eu mudei muita coisa. Eu já vinha mudando os meus hábitos para mudar o meu comportamento, para mudar o meu estilo de vida. E depois que eu descobri que existia essa ferramenta, que existe tudo isso, aí para mim ficou muito mais interessante. Além de mais interessante, foi uma estratégia mais inteligente, porque agora eu identifiquei qual é o meu perfil comportamental. E aí para isso, ou com isso, eu consigo, além de ter identificado, eu consigo melhorar, subir um pouco o nível de algum que eu acho que é melhor para mim em algumas situações, ou diminuir. E do outro lado a mesma coisa, um nível que eu tenho um pouco mais baixo, de repente eu faço alguns exercícios ou treinamento no meu dia a dia, ou a mudança de alguns hábitos para que esse tipo de perfil fique um pouco mais elevado. E o meu perfil que é mais alto, se eu mudo alguns hábitos durante o meu dia e vou fazendo um exercício, né, um treinamento para diminuir esse ritmo, eu consigo, porque agora eu já identifiquei qual é o meu perfil comportamental. Se você tem interesse em saber qual é o teu perfil comportamental, eu vou colocar no link, ou se você procurar no Google, análise de perfil comportamental. Faz primeiro um gratuito, olha como é interessante, e depois, se você quiser fazer um pago, existem vários lugares que você cadastra, ela faz o teu cadastro, e depois faz um perfil, e aí uma pessoa real vai entrar em contato com você. Comigo foi assim, vai entrar em contato com você e vai te cobrar um valor, né? Você vê qual é o valor que fica confortável para você e faz o perfil comportamental. Para mim foi assim, eu conheci uma pessoa, comecei a conversar com essa pessoa que eu estava fazendo as minhas mudanças de hábito para mudar o comportamento, e essa pessoa me ofereceu, falou, nossa, foi num curso que eu fiz, a propósito, né, era isso, e essa pessoa falou que já fazia, me ofereceu e eu fiz, eu paguei e fiz, foi muito interessante, e agora eu consigo melhorar ainda mais, de uma forma mais rápida e mais assertiva. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se você se interessou por esse assunto, puder escrever nas respostas do vídeo do YouTube,
Escreve lá o que você achou, se você achou interessante, se você achou que não faz sentido tudo isso. Coloca algum comentário, vai ajudar bastante dos próximos vídeos. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço de verdade. Que você, se você quiser, faça um perfil comportamental, veja se você quer mudar alguma coisa no teu comportamento durante o teu dia, durante a tua vida, mudar o teu estilo de vida, mudar alguns hábitos que talvez você ache que não são bons para você. Faz isso. Se eu estou conseguindo, você também consegue. E se você quiser uma força, quiser alguém para caminhar junto, para não ir sozinho numa mudança de rotina, vamos junto. Eu vou mudando o meu por aqui, você vai mudando o seu por aí, e a gente vai adaptando cada hábito que a gente tem, porque a gente acha que é melhor para nós. Não porque eu estou falando, mas sim porque você quer isso. Muito obrigado.